Queridos irmãos, depois de contar a parábola do semeador, São Mateus faz uma espécie de interlúdio, ou seja, uma explicação no intervalo do discurso das parábolas. E essa explicação começa porque os discípulos perguntam a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Bom, a primeira pergunta: o que significa a palavra parábola? É uma palavra que a gente usa, mas nem sempre sabe o significado e a origem dela. A palavra parábola vem do grego. Para é o que está ao lado. Baleis é jogar. Jogar ao lado. Então o que é uma parábola? É quando você coloca uma coisa ao lado da outra para comparar as duas. Parábola é uma comparação. Então, por exemplo, uma pessoa pergunta: como é um jacaré? Aí você fala: olha, parece um crocodilo. Você coloca uma coisa ao lado da outra e, comparando, você consegue explicar melhor. Isso é uma parábola, né? Esse sufixo baleis está também presente em outras palavras de origem grega. Por exemplo, hiperbole é a mesma coisa. É quando você joga muito, então você exagera. Então você tem uma hipérbole, um exagero, né? Há diversas palavras que têm similitude, né, com essas palavras gregas. Por que tu falas ao povo em parábolas, em comparações? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. É interessante isso, porque dá a impressão de que Deus está fazendo uma espécie de distinção de pessoas. Ele dá conhecimento para uns e não dá para outros. Essa é a impressão que dá. É uma impressão que surge quando nós não conhecemos o modo de falar dos orientais, que muitas vezes, no dizer, dentro da nossa perspectiva ocidental, latina, confundem o ativo com o passivo. E aqui na frase seguinte a coisa já fica mais clara. Jesus diz: pois àquele que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas àquele que não tem será tirado até o pouco que tem. Tem muita gente que se escandaliza com essa frase. Fala: como é possível? Ao invés de tirar do rico e dar para o pobre, ele está dizendo que quem tem vai ter mais, e quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Como é possível? Que injustiça isso! Acontece que Jesus aqui está, ao modo oriental, explicando uma lei da vida. É uma lei que há na existência. Então, por exemplo, você tem uma ninhada de cachorrinhos que acabaram de nascer. Uns são mais fortes, outros são mais fracos. Como é que a natureza funciona? O que é mais forte tem mais fome, come mais e sobrevive. O que é mais fraco tem menos fome, come menos e morre. A quem tem se lhe dará. A quem não tem, até o que tem será tirado. Qualquer um sabe mais ou menos disso, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitas oportunidades, as portas se abrem, as coisas dão certo, etc. Aquele que não tem, até aquelas poucas que ele tem, ele vai perdendo. Ele vai entrando numa espécie de desfavorecimento
e fala, meu Deus, como é que eu terminei assim desgraçado? É que já era meio desgraçado, só, digamos assim, completou o ruim que já estava, né? A vida funciona um pouco assim. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: a quem tem amor pelo conhecimento, será dado mais conhecimento. Mas ele vai perder. E é assim que funciona realmente. Você vê, uma pessoa, por exemplo, que é interessada, que ela pesquisa, né? Como é que eu sei que um aluno é bom e um aluno é ruim? Porque o aluno bom, você ensina a pesquisar e ele rastreia as coisas, parece um ratinho. Ele vai procurando as pistas, porque estudar é mais ou menos como ser um investigador. Você vai remontando as coisas, uma coisa puxa a outra, vai lendo e vai pegando e vai. Você dá algumas indicações, a pessoa vai e te traz, é um negócio incrível. Ontem mesmo, um desses que é um excelente aluno, que estuda comigo há alguns anos, eu falei de um livro que não tem em português, e pelo que eu sabia, um livro excelente. Só havia em francês e uma tradução em italiana já esgotada. O original é francês. Eu falei para ele do livro, ele foi atrás ontem e me falou, olha, está aqui, pumba, achei em inglês. Eu digo, meu Deus, que coisa incrível, parece um gato que traz um rato, pego assim nas presas, né? É um bom aluno. Pois é, um bom discípulo é assim. Ele é interessado, ele vai atrás de Cristo, ele vai atrás da palavra, ele estuda, ele analisa, ele quer mais, e ele vai juntando, e aquilo vai crescendo. E o amor à palavra gera nele uma espécie de cúmulo de sabedoria, que vai cada vez mais crescendo, porque isso aqui não tem fim. Você vai estudando, você vai vendo, você vai lendo, é um que diz, outro que fala, é um negócio que não tem fim, simplesmente não tem fim, porque é um oceano de sabedoria, de coisas escritas, e é assim, né? A gente lê uma coisa quando você tem 20 anos, só que você era idiota demais para entender. Aí você pega a mesma coisa e lê com 40, você fala, meu Deus, como eu não consegui perceber o que estava escrito aqui? Porque é assim, não tem fim. É impressionante. Agora, quem não tem isso, vai se tornando cada vez mais estúpido, vai perdendo, a inteligência vai perdendo brilho, argúcia, vai se esvaziando, até o que tem acaba sendo tirado. E aí continua Jesus, é por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Ou seja, ele fala em parábolas, em comparações, porque quando ele faz assim, ele instiga o conhecimento daquele que o ama. Ele excita, ele provoca. Então você dá umas pistas e vai. Quando eu era criança, eu tinha um senhor que morava perto de casa que era evangélico. E eu sempre gostei de Bíblia, né? Sempre. E aí, de vez em quando, para me instigar, ele falava um versículo, né? Então, por exemplo, ele me disse uma vez, examinais as Escrituras e não encontrais o poder de Deus. Onde é que está isso? Eu falei, meu Deus, eu não sei. Vai atrás. Então eu comecei a rastrear. Não tinha Google na época, não tinha esses instrumentos de pesquisa. Era a Bíblia na mão e tinha que buscar o versículo. Pá! Até que, depois de muito esforço, eu encontrei. Não foi tão fácil assim, porque é um versículozinho que está no meio de um discurso de Cristo, no meio de uma controvérsia. Não foi fácil.
né? Parábola serve para isso, para instigar a nossa inteligência, a nossa meditação, a nossa procura, a nossa reflexão, o nosso gosto por ter mais de Deus, para que nós possamos correr atrás dele. Ou seja, a gente gosta muito de correr atrás de trabalho, dinheiro, das últimas fofocas que saíram no Twitter, em quais são os trend topics, o que estão falando agora, quem que é o digamos, difamado da vez, né? A gente se interessa por coisas humanas, materiais, às vezes. O discípulo de Jesus, ele passa a ter um amor pela palavra e ele quer conhecer Deus. Ele quer conhecer como é isso que Jesus chama aqui de reino de Deus. Porque as parábolas estão falando do reino de Deus. Reino de Deus é uma noção teológica muito densa, muito densa. Porque, no fundo, ela significa a soberania em exercício de Deus, ou seja, Deus agindo, ele não está inerte, ele está aqui agindo e ele age na realidade. Então existem sinais de que ele está agindo, existem traços da sua ação, do modo como ele age. E isso abrange muitos aspectos da nossa vida, muitos aspectos da realidade, desde os espirituais até os mais materiais, até os mais sociais, e assim por diante. Ora, o discípulo de Jesus é alguém que está encantado com isso. Ele quer rastrear como é que Deus age, como é que Deus trabalha, como é que funciona a ação divina no mundo. Então, ele está o tempo todo buscando conhecer a sabedoria. Só que esse conhecimento não é dado de bandeja. Porque Deus, ele criou o homem para usar a inteligência. E ele não tem pretensão de suprimi-la. Nada mais oposto ao espírito do Novo Testamento, né? Ou seja, de ter um grupo de pessoas totalmente inertes, passivas, que não pensam e que apenas obedecem, que são lobotomizadas. Isso não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho. O Novo Testamento, ele requer o intelecto, o exercício dele, por isso ele nos instiga. A fé, ela nos é dada como pistas, como pequenas evidências. E nós precisamos passar a nossa vida inteira rastreando isso, indo atrás, investigando, e meditando, e refletindo, e procurando com o nosso entendimento. E quem não faz isso, vai ouvir e não vai entender nada. Vai ver e estará esbarrando em Deus, mas não o conhecerá. Estará sempre de um modo assim, cego diante da luz. Por isso Jesus diz que deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Ou seja, a má vontade, o pouco amor ao conhecimento de Deus é o que faz com que o homem se torne um estacionário. Não consegue progredir. Não conhece mais. Não tem intimidade com Ele. É por isso que Jesus diz: a vós é dado o conhecimento, mas a eles não. Mas não porque Deus não ofereça, é porque eles não pedem e, portanto, não recebem. Não batem e, portanto, não se lhes abre. Não buscam e, portanto, não encontram. Ou seja, Deus se dá a quem o procura. Ele se entrega a quem vai atrás dele, na medida do interesse.
é uma ação de dupla mão. Os dons de Deus não se perdem. O profeta Isaías diz que a palavra não cai na terra e volta vazia. Ela rega o solo, ela produz o efeito. Ou seja, Deus não desperdiça. Se o homem não quer, simplesmente ele não recebe. É muito importante entender isso. Porque isso é o que mensura efetivamente a nossa generosidade em buscar, em ir atrás. Jesus conclui dizendo: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Eu digo para vocês, eu sempre que eu quis escutar alguém vivo, eu fiz de tudo para ir atrás e conhecer, e estar presente, e trocar figurinhas, atrás de alguém que tinha algo de importante a me ensinar, sempre. Agora, eu tenho alguns amigos que são professores mais velhos, que eles vão contando, francamente, me dá uma certa, entre aspas, inveja, né? Em que sentido? Nossa, estudaram com certos professores, esses autores maravilhosos, teólogos incríveis. Eu fico pensando, meu Deus, que graça teria sido eu ter ouvido essa gente, ter conhecido, ter assistido alguma conferência, né? Pois é. Os profetas queriam ver Jesus, queriam falar com Jesus, os patriarcas, e os apóstolos estavam ali vendo. Às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente não se dá conta. Isso acontece com todos os grandes homens. Os alunos de São Tomás de Aquino, por exemplo, talvez achassem um pouco banal. Os frades que conviviam com ele achavam ele um pouco estranho. Chegavam a fazer até um pouco de piada com ele. E assim aconteceu com grandes homens ao longo da história. Foram poucos aqueles que souberam reconhecer os grandes gênios. Eles estiveram circundados por um grupo muito restrito de pessoas, que justamente eram aqueles que eram capazes de perceber a profundidade filosófica, teológica, psicológica, existencial, até espiritual, mística daquilo que eles estavam falando. Mas nós temos essa tendência de banalizar as coisas e, portanto, de desprezar as grandezas que nós vemos com os nossos olhos. Os apóstolos não fizeram isso, e por isso eles aprenderam com Cristo. Que nós possamos, queridos irmãos, aprender com o nosso Senhor de verdade. Aprender. E não perder oportunidade nenhuma para aprender. Porque esse é o caminho do crescimento. Quando a palavra de Deus entra em nós e nos transforma, porque nós lhe demos atenção.